Eu sempre achei que o espaço fosse o lugar mais silencioso do universo. Eu estava errada. O silêncio verdadeiro não mora entre as estrelas. Ele nasce quando um planeta inteiro para de responder. A estação EOS 7 orbitava longe o bastante para ver a Terra como um disco azul delicado, bonito demais para carregar o peso de tanta gente. Daqui de cima, o mundo parecia limpo, inteiro, quase inocente. E talvez fosse essa crueldade, a distância transformava o fim em paisagem. Meu turno começou como todos os outros. Rotina, checagens, telemetria, pequenos desvios corrigidos sem drama. O tipo de normalidade que a gente aprende a amar quando mora em uma caixa metálica flutuando no nada. Eu tinha uma lista de tarefas e um café morno que já não me fazia efeito. Eu tinha o corpo cansado e a mente acostumada a empurrar a saudade para um canto, como quem empurra poeira para debaixo de um tapete. Então o painel de comunicações piscou. Um sinal fraco. Ruim. Instável. Não era raro captar ruído. Reflexos solares, interferências, pacotes de dados corrompidos, lixo eletromagnético vindo de satélites antigos. Mas aquilo tinha padrão. Tinha tentativa. Tinha intenção. Era como ouvir alguém batendo na porta de uma casa abandonada. A estação automaticamente abriu a janela de recepção e começou a reconstruir a transmissão. O processo demorou segundos que pareceram longos demais. Eu fiquei olhando a Terra pela escotilha, tentando adivinhar se lá embaixo alguém estava olhando de volta. Tão acostumada a pensar em bilhões, eu não consegui imaginar apenas um. Quando o arquivo finalmente se estabilizou, um identificador surgiu no canto do monitor: origem, Terra Canal, emergência civil a prioridade máxima. Eu não senti alívio. Senti um frio que começou nas costas e foi se espalhando devagar, como água entrando por uma rachadura. Porque fazia tempo demais que a Terra não usava aquele canal. O protocolo dizia para registrar, replicar e encaminhar. O protocolo também dizia para não assistir sozinha, para chamar supervisão, para seguir as etapas como se o mundo ainda fosse um lugar previsível. Mas havia algo na forma como o sinal tremia, como se estivesse atravessando uma garganta ferida, que me prendeu ali. Não foi desobediência. Foi instinto. Foi medo do que eu saberia um minuto depois. Eu iniciei a reprodução. Não houve música, nem sirenes, nem o tom calmo de uma inteligência artificial. A gravação começou com um som que eu reconheci de imediato: respiração humana muito perto do microfone. Não era pânico escancarado. Era aquela respiração medida de quem está tentando não desmoronar, de quem fala porque precisa, porque se parar de falar vai ouvir o que está acontecendo ao redor. A voz veio logo em seguida. Uma mulher. Não jovem. Não velha. Uma voz comum, e por isso mesmo insuportável de tão real. Ela parecia estar em algum lugar apertado, talvez um abrigo, talvez um banheiro trancado, talvez o último canto seguro de uma cidade que já tinha desistido. Ao fundo, existiam ruídos, não gritos claros, não explosões cinematográficas, mas um tipo de tremor grave, contínuo, como se o próprio ar estivesse vibrando de dor. A mensagem era curta no começo. Informativa. Quase burocrática. Como se ela ainda acreditasse que alguém, em algum lugar, pudesse resolver. Como se ainda existisse um depois. Ela disse que as redes tinham caído. Todas. Primeiro as civis, depois as militares. Que os satélites tinham virado olhos cegos. Que os aviões tinham desaparecido dos radares como se o céu tivesse engolido metal. Que as cidades estavam cheias de gente na rua olhando para os próprios celulares como quem segura um corpo sem vida e espera que ele acorde. E então ela mudou. Não foi uma mudança dramática. Foi uma rachadura emocional atravessando cada palavra. Um peso novo, como se a voz tivesse descoberto que a informação não era mais o mais importante. Como se ela tivesse entendido que aquilo não era um pedido de ajuda. Era uma despedida. Ela disse que havia tentado enviar mensagens por dias, talvez semanas, ela já não tinha certeza. O tempo tinha virado um animal estranho lá embaixo, um bicho sem ossos que escorria pelos cantos. Ela disse que as pessoas começaram a sumir primeiro em grupos pequenos, depois em ruas inteiras. Sumir sem deixar sangue. Sem deixar sinais.
como se alguém tivesse apagado a presença humana com uma borracha invisível. Ela falou de portas abertas com casas vazias, de ruas cheias de carros estacionados com o motor ligado, rádio ligado, crianças de brinquedo no banco de trás e ninguém em lugar nenhum. Falou de hospitais acesos e silenciosos, com maçãs arrumadas demais, como se a ordem tivesse tentado se manter até o último segundo. E por fim, ela confessou algo que me fez prender o ar, como se eu pudesse me esconder do sentido daquelas palavras. Ela disse que não estava enviando a mensagem para ser resgatada. Ela estava enviando para pedir perdão. Naquele momento, meu estômago afundou. Perdão pelo quê? Pelo que alguém poderia ter feito de tão grande a ponto de justificar o fim? Eu olhei para a terra de novo, e o azul já não parecia inocente. Parecia um olho aberto demais, sem pálpebra, encarando o vazio. A gravação continuou, e a mulher na terra começou a falar como se estivesse respondendo a uma pergunta que ninguém tinha feito em voz alta. Ela começou a dizer que existia um erro antigo, uma escolha que eles fizeram antes de tudo começar a desaparecer. Um experimento, uma decisão, um tipo de orgulho humano que sempre acha que dá para mexer no tecido do mundo e costurar de volta. Eu senti uma pressão atrás dos olhos. Não era choro ainda. Era a antecipação do choro, aquela dor que vem antes de a lágrima ter coragem de nascer. Foi então que a transmissão sofreu uma queda brusca. A imagem congelou por um segundo, o áudio estalou, e o sistema da estação tentou corrigir. A tela piscou com avisos de integridade, como se o próprio arquivo estivesse resistindo a ser assistido. Como se aquela mensagem não quisesse chegar até mim inteira. Mas chegou. O suficiente para que eu entendesse que o terror não estava apenas no que tinha acontecido na Terra. O terror estava no fato de que alguém lá embaixo ainda estava vivo o bastante para pedir perdão, e sozinho o bastante para acreditar que eu era o último ouvido possível no universo. Quando a transmissão caiu, a estação ficou quieta demais. Não o silêncio normal do espaço, aquele silêncio técnico, previsível, cheio de pequenos ruídos internos que a gente aprende a reconhecer como vida mecânica. Era outro tipo de silêncio. Um silêncio atento. Como se algo estivesse esperando que eu fizesse o próximo movimento. O protocolo exigia que eu tentasse restabelecer o contato imediatamente. Eu segui o procedimento quase no automático, mais por medo de parar do que por confiança nas regras. Reiniciei os módulos de recepção, amplifiquei o ganho do sinal, alinhei as antenas para varrer todas as bandas ainda ativas. A estação respondeu como sempre respondia, eficiente, obediente, cega ao significado do que estava acontecendo. Nada voltou. Nenhuma resposta. Nenhum eco. Nenhuma confirmação de que aquela mulher ainda estava viva quando a mensagem foi interrompida. O arquivo incompleto permaneceu aberto na tela, como uma ferida que alguém esqueceu de fechar. Os últimos quadros congelados mostravam apenas ruído e distorção, mas eu não conseguia desviar os olhos. Havia algo profundamente errado em encerrar aquela janela, como se fechar o arquivo fosse admitir que o resto da humanidade já não tinha mais direito de existir. Foi então que percebi algo que não estava nos protocolos. O relógio da estação estava fora de sincronia. Não era um erro grande. Não o suficiente para acionar alarmes. Apenas alguns segundos de diferença em relação ao marcador padrão que recebíamos da Terra. Mas aquele marcador não vinha mais. Eu estava olhando para um tempo que já não tinha referência externa. A ideia me atingiu com força, eu podia estar vivendo os últimos minutos sincronizados com o planeta onde nasci. O pensamento seguinte foi ainda pior. Talvez eu já estivesse fora do tempo deles. Continuei analisando a gravação, isolando cada fragmento de áudio que ainda podia ser recuperado. A voz da mulher tinha falhas, trechos corrompidos, mas havia padrões. Ela não estava apenas descrevendo o que via. Em alguns momentos, parecia reagir a algo fora do enquadramento, algo que não podia, ou não queria, nomear. Havia pausas estranhas. Silêncios longos demais entre frases. Em uma dessas pausas, amplifiquei o som de fundo e senti o estômago se contrair. Não era vento. Não era fogo. Era um ruído baixo, pulsante, quase orgânico. Um som que lembrava a respiração, mas não humana. Voltei ao início da gravação e ouvi tudo outra vez. Na segunda audição, percebi detalhes que antes tinham passado despercebidos.
A mulher falava como se estivesse sendo observada. Não diretamente ameaçada, mas acompanhada. Como alguém que sabe que não está sozinha em um cômodo, mas evita virar o rosto para confirmar. Ela mencionou o erro novamente em um trecho quase perdido, e dessa vez foi mais específica. Disse que tudo começou com uma tentativa de ouvir além do limite. Não explorar. Não viajar. Ouvir. Eles queriam escutar algo que não estava no espectro conhecido. Algo que existia entre as frequências, entre os espaços, entre as constantes que sustentavam a realidade. Um ruído antigo, segundo ela. Um fundo universal que sempre esteve ali, ignorado porque não fazia parte de nenhuma linguagem humana. Até o dia em que decidiram amplificá-lo. Ela descreveu laboratórios subterrâneos, não como lugares de pesquisa, mas como lugares de contenção. Disse que os primeiros resultados não foram imagens nem dados compreensíveis, mas sensações. Pessoas que saíam das salas de teste chorando sem saber porquê. Outras que passavam dias sem dormir, jurando que ouviam seus próprios pensamentos ecoarem com atraso. Eles chamaram de descoberta. Ela chamou de aviso. A voz dela começou a tremer quando explicou que, ao amplificar aquele fundo, eles não estavam apenas ouvindo algo passivo. Estavam sendo ouvidos de volta. Como se o universo, ao perceber que alguém finalmente prestava atenção, tivesse respondido. E a resposta não foi linguagem. Foi presença. As pessoas começaram a desaparecer pouco depois disso. Não de forma violenta. Não com resistência. Simplesmente, não estavam mais onde deveriam estar. Câmeras mostravam quadros vazios entre um movimento e outro. Sensores acusavam queda súbita de massa em áreas fechadas. Como se algo tivesse retirado partes do mundo sem precisar atravessar o espaço entre elas. Ela disse que tentaram desligar tudo. Cortar energia. Destruir os equipamentos. Mas já não fazia diferença. O ouvir tinha deixado de depender das máquinas. Algo tinha aprendido o caminho. Enquanto eu ouvia aquilo, um alarme suave soou na estação. Não um alerta vermelho. Não emergência. Apenas uma notificação de rotina. Flutuação anômala de fundo detectada. Meu corpo reagiu antes da mente. Um arrepio subiu pelos braços, e eu senti uma pressão estranha nos ouvidos, como se estivesse descendo rápido demais em um elevador invisível. O visor mostrava números fora do padrão, pequenas variações no ruído cósmico que sempre esteve ali, mas agora parecia diferente. Mais denso. Mais próximo. Foi nesse instante que eu entendi algo que a mulher na Terra ainda não tinha tido tempo de dizer. A última mensagem da humanidade não era um pedido de perdão pelo que tinham feito com eles mesmos. Era um pedido de perdão pelo que tinham acordado. E eu estava flutuando sozinha, em uma estação silenciosa, ouvindo exatamente o mesmo fundo que eles tinham decidido escutar primeiro. Depois do alerta, tentei me convencer de que era coincidência. O ruído de fundo sempre variou. Pequenas flutuações eram normais, esperadas, registradas e esquecidas centenas de vezes por dia. O problema não estava nos números isolados. Estava no momento em que eles surgiram. Estava no fato de que apareceram logo depois de eu ouvir alguém explicar, com uma voz quebrada, que o universo respondia quando era escutado. O cérebro humano procura padrões mesmo quando não deveria. Eu sabia disso. Fui treinada para reconhecer essa falha. Ainda assim, não consegui ignorar a sensação de que algo tinha mudado na estação comigo. Não nos sistemas. Em mim. Continuei monitorando os sensores, tentando recuperar a ilusão de controle. Temperatura nominal. Pressão estável. Integridade estrutural intacta. Tudo parecia exatamente como sempre fora. E, no entanto, a EOS 7 nunca tinha parecido tão estranha. Era como morar durante anos em uma casa e, de repente, perceber que os corredores eram ligeiramente mais longos do que você lembrava. Decidi me afastar do console principal e flutuar até o módulo de observação. Precisava olhar para fora. Precisava de algo grande e previsível, algo que não reagisse à minha atenção. A Terra ainda estava lá, azul, silenciosa, suspensa no vazio como se nada tivesse acontecido. Mas eu não senti alívio.
Havia algo profundamente errado na forma como eu a via. Não na imagem em si, mas na relação entre mim e ela. Era como observar uma fotografia sabendo que a pessoa retratada já morreu. A beleza não desaparece. O contexto, sim. Quando voltei a olhar para o interior da estação, percebi outro detalhe perturbador: os sons internos estavam atrasados. Não todos. Não de forma óbvia. Apenas o suficiente para que, ao mover uma mão, o leve zumbido do traje parecesse chegar uma fração de segundo depois do esperado. Era quase imperceptível. Quase. Comecei a testar conscientemente. Bati os dedos contra a lateral do módulo. O som veio. Mas não veio junto. Veio depois. Como um eco sem distância. Como se o espaço dentro da estação tivesse ganhado espessura. Meu coração acelerou, e tentei respirar devagar, lembrando a mim mesma que pânico distorce percepção. Ainda assim, a sensação não desapareceu. Pelo contrário. Tornou-se mais consistente quanto mais eu prestava atenção. Foi então que ouvi algo que não deveria existir. Não veio pelos alto-falantes. Não foi registrado em nenhum canal. Veio de dentro do meu capacete, misturado ao som da minha própria respiração. Um ruído baixo, contínuo, tão sutil que, por um instante, pensei que fosse imaginação. Até perceber que ele se ajustava ao meu ritmo respiratório. Quando eu inspirava, o ruído se expandia. Quando eu expirava, ele se contraía. Não era um som separado. Era um acompanhamento. Desliguei o canal de áudio interno por reflexo. O silêncio ficou mais pesado. E o ruído continuou. A compreensão veio como um golpe lento: aquilo não estava sendo ouvido pelos instrumentos. Estava sendo percebido por mim. Do mesmo jeito que a mulher na Terra descrevera. Não como som externo, mas como algo que se encaixava nas lacunas da percepção. Como se o silêncio tivesse aprendido a usar a mente humana como meio. Afastei-me da parede do módulo e flutuei para o centro da estação, tentando criar distância de qualquer ponto fixo. Um impulso irracional, mas impossível de conter. Não queria estar encostada em nada. Não queria que nada estivesse encostado em mim. O ruído cresceu levemente quando pensei nisso. Não em volume. Em presença. Tive a impressão absurda de que o espaço ao meu redor estava atento. Não hostil. Não agressivo. Apenas interessado. Como alguém que observa um inseto raro se movendo dentro de um recipiente transparente. Voltei ao console e comecei a registrar tudo, porque registrar era a única coisa que ainda me fazia sentir humana. Dados de áudio subjetivo. Descrições sensoriais. Horários. Mesmo sabendo que talvez ninguém jamais lesse aquilo. Enquanto digitava, notei que o texto na tela parecia demorar a se fixar. As letras surgiam com um atraso microscópico, como se o sistema precisasse confirmar algo antes de exibir cada caractere. Uma falha mínima, mas constante. Foi quando o painel de comunicações, que eu não estava tocando, ativou-se sozinho. Nenhum alerta. Nenhuma chamada externa. Apenas um canal aberto, vazio, transmitindo nada. Ou melhor, transmitindo exatamente o mesmo ruído de fundo que eu agora sentia dentro da cabeça. Compreendi, com um pavor gelado, que aquilo não era uma mensagem no sentido humano. Era uma tentativa de alinhamento. A Terra tinha escutado. Eu tinha escutado. E agora, algo estava ajustando a distância entre nós. O silêncio não estava se aproximando como uma onda. Ele estava se afinando. E eu era o instrumento mais próximo disponível. O primeiro sinal físico foi sutil demais para ser chamado de falha. Uma vibração leve atravessou a estrutura da EOS 7, algo que qualquer manual classificaria como dilatação térmica normal. Mas eu senti no corpo antes de ver nos instrumentos. Não foi um tremor brusco. Foi um ajuste. Como se a estação tivesse mudado de posição internamente, sem se mover no espaço. Os sensores demoraram quase 2 segundos para registrar o evento. 2 segundos de atraso. Aquilo não era aceitável. A EOS 7 sempre respondeu em tempo real. Sempre.
Cada microvariação estrutural era monitorada com precisão obsessiva. O atraso indicava não um erro, mas uma hesitação. Como se algo tivesse acontecido primeiro, e só depois tivesse sido comunicado aos sistemas. A ideia me causou náusea. Forcei-me a revisar os registros. A vibração havia ocorrido em vários pontos ao mesmo tempo, sem um epicentro claro. Não era impacto. Não era micrometeorito. Não era falha de material. Era um padrão distribuído, uniforme demais para ser acidental. Enquanto analisava, percebi algo ainda mais perturbador. O ruído de fundo, aquele acompanhamento constante que agora fazia parte da minha respiração, tinha mudado de ritmo. Não seguia mais apenas o meu corpo. Havia uma segunda cadência. Mais lenta. Mais profunda. Comecei a associá-la, contra toda lógica, à própria estação. Aos ciclos de energia. À circulação interna de ar. Aos pequenos ajustes automáticos que mantinham aquele lugar habitável. Era como se o fundo tivesse encontrado um novo suporte, um corpo maior para se manifestar. Tive vontade de desligar tudo. Uma reação infantil, inútil, mas poderosa. Cortar energia. Apagar luzes. Forçar a estação a um estado morto, silencioso, impermeável. Mas a lembrança da mensagem da Terra me paralisou. Eles tinham tentado isso. E não havia funcionado. O problema não era mais o sistema. Era o ato de perceber. Caminhei, ou melhor, flutuei, pelos corredores centrais, observando detalhes que nunca tinham chamado minha atenção antes. Pequenas imperfeições nas junções metálicas. Marcas quase invisíveis de reparos antigos. O interior da estação sempre fora funcional, impessoal. Agora parecia íntimo demais. Como se eu estivesse dentro de algo que conhecia meu peso, minha temperatura, meu ritmo cardíaco. Quando passei por um módulo de armazenamento, as luzes piscaram. Não se apagaram. Não falharam. Piscaram. Uma vez. Preciso. Sincronizado com a cadência mais profunda do ruído. Meu corpo inteiro reagiu. O estômago se contraiu, a garganta secou, e tive certeza, absurda e imediata, de que aquilo tinha sido intencional. Não como comunicação clara. Mas como teste. Um reflexo. Parei de me mover. O ruído diminuiu. Não desapareceu. Apenas ficou em suspensão, como se estivesse aguardando. Engoli em seco e tentei falar em voz alta, mesmo sabendo que ninguém me ouviria. A própria vibração da minha garganta me pareceu errada, como se o som não quisesse se desprender de mim. Quando finalmente consegui emitir algumas palavras desconexas, o eco interno demorou a voltar. A estação estava atrasando o som. Ou talvez estivesse segurando. Um novo alerta surgiu no painel portátil do meu traje. Desta vez, não era rotina. Redistribuição não autorizada de energia detectada. Meu coração disparou. A energia da estação estava sendo realocada entre módulos sem comando meu, sem lógica operacional aparente. Pequenas quantidades, quase insignificantes isoladamente, mas consistentes. Um padrão de circulação que não correspondia a nenhum protocolo conhecido. Não era consumo. Era organização. Foi então que algo tocou a lateral do meu capacete. Não foi um impacto. Não houve força suficiente para empurrar. Foi apenas contato. Um roçar suave, como se o ar tivesse densidade por um instante. Não havia nada ali. Girei o corpo bruscamente, os batimentos martelando nos ouvidos. Os sensores do traje não registraram objeto, campo, variação de pressão externa. Mas eu senti. Não como toque sólido, mas como proximidade absoluta. Como se o espaço tivesse decidido me reconhecer. A certeza se formou dentro de mim, pesada e clara, aquilo não estava invadindo a estação. A estação estava sendo incorporada. A EOS 7 não era mais apenas um abrigo isolado no vazio. Era agora parte de um circuito maior, um meio, uma ponte improvisada entre algo que tinha sido acordado, e alguém que ainda conseguia perceber. Eu não estava mais observando o fenômeno. Eu estava dentro dele.
E a pior parte não foi o medo. Foi a sensação crescente de que, em algum nível impossível de definir, a estação, e talvez eu junto com ela, estava começando a responder. A ideia de interromper o processo se formou em mim como um último reflexo de sobrevivência. Não um plano. Não uma estratégia elaborada. Apenas a necessidade primitiva de fazer alguma coisa antes que tudo se tornasse irreversível. Se o silêncio aprendia por percepção, então eu precisava parar de perceber. Se ele se alinhava à estação, então eu precisava quebrar esse alinhamento. Decidi isolar os módulos um a um. Comecei pelo sistema de comunicações. Cortei as rotas internas, desliguei redundâncias, forcei a estação a um estado fragmentado, como um corpo tentando impedir que uma infecção se espalhasse. As telas apagaram em sequência, e por um breve instante senti alívio. Um silêncio mais simples. Menos denso. Durou pouco. O ruído de fundo não desapareceu. Ele se reorganizou. Onde antes era contínuo, agora surgia impulsos. Onde antes seguia ritmos naturais, agora parecia antecipá-los. Eu movia a mão, o pulso já estava lá. Eu pensava em desligar um sistema, o painel correspondente piscava antes do comando. Não como resposta. Como previsão. Meu peito apertou com uma clareza dolorosa, aquilo não estava reagindo aos meus atos. Estava reagindo à intenção. À decisão antes da decisão. Aquele pequeno deslocamento mental que antecede qualquer escolha consciente. Tentei então algo mais radical. Desativei o suporte automatizado da estação e assumi controle manual completo. Um procedimento extremo, raramente usado, que exigia atenção constante e eliminava qualquer otimização inteligente. A EOS 7 passou a funcionar como uma máquina burra, obediente apenas a entradas diretas. Ou deveria. Por alguns segundos, funcionou. Então o sistema de energia redistribuiu carga novamente. Não de forma eficiente. Não lógica. Mas, coerente. Como se estivesse tentando imitar o tipo de decisão que eu tomaria sob pressão. Não perfeita. Não precisa. Apenas suficientemente próxima para manter tudo ativo. Eu não estava mais no controle exclusivo. Eu estava dividindo a tomada de decisão com algo que observava como eu pensava. O terror mudou de forma nesse momento. Deixou de ser medo do desconhecido e se transformou em algo mais íntimo, mais violador. O medo de não ser mais a única origem das próprias escolhas. O medo de que a fronteira entre pensamento e ação tivesse sido cruzada sem meu consentimento. Afastei-me do console e tentei esvaziar a mente. Uma técnica antiga, ensinada em treinamentos psicológicos para isolamento prolongado. Respirar. Focar em estímulos simples. Reduzir o fluxo cognitivo. O ruído diminuiu. Mas não cessou. Ele aguardava. Como um predador paciente que aprende os hábitos da presa e não se apressa. Percebi então a falha fundamental da minha tentativa. Parar de pensar não era possível enquanto eu ainda estivesse consciente. E estar consciente era, agora, um canal aberto. Cada lembrança, cada associação, cada fragmento de identidade humana parecia oferecer ao silêncio mais material para se estruturar. Foi quando algo novo aconteceu. Uma imagem surgiu na minha mente. Não uma lembrança minha. Não um sonho. Não uma alucinação caótica. Era uma imagem estável, quase neutra. A sala onde eu estava, vista de um ângulo que não era possível para mim ocupar. Um ponto logo acima, ligeiramente deslocado, como se algo estivesse tentando compreender o espaço antes de se posicionar nele. Eu não vi com os olhos. Eu recebi. O pânico veio forte, mas trouxe junto uma compreensão ainda mais aterradora. Aquilo não estava apenas aprendendo a responder. Estava aprendendo a modelar perspectiva. A construir representações internas do mundo usando referências humanas. A estação não era mais apenas um meio físico. Eu não era mais apenas uma observadora. Éramos dados. E dados suficientes, quando organizados, se tornam vontade. Entendi, com um peso esmagador, que o erro da Terra não tinha sido ouvir algo desconhecido. O erro tinha sido continuar ouvindo depois que aquilo começou a entender. O silêncio não queria destruir.
Não queria atacar. Não queria invadir. Ele queria participar. E para isso, precisava aprender a escolher. Eu encostei a testa no interior do capacete, fechando os olhos com força, como se pudesse me esconder de dentro de mim mesma. Mas já era tarde para esse tipo de ilusão. A EOS 7 vibrava em uma cadência que já não era puramente mecânica. O ruído respirava comigo, ou talvez eu respirasse com ele. E a pergunta que começou a se formar, lenta e inevitável, não foi como parar aquilo. Foi algo muito pior. O que acontece quando uma presença que nunca precisou escolher, aprende que pode? A decisão não veio como coragem. Veio como cansaço. Um cansaço que não estava nos músculos nem nos ossos, mas na própria ideia de continuar existindo como um ponto ativo naquele sistema. Pensar havia se tornado perigoso. Sentir, uma forma de exposição. Estar consciente era, agora, participar. Se o silêncio aprendia por meio de mim, então talvez a única forma de interrompê-lo fosse desaparecer sem desaparecer de fato. Eu precisava me calar por dentro. Considerei a opção óbvia primeiro, sedação total. A estação possuía protocolos médicos para emergências psicológicas, doses calculadas para induzir inconsciência profunda. Mas a simples formulação desse pensamento fez o ruído se expandir, como se antecipasse o caminho. Os painéis médicos acenderam antes que eu os acionasse, exibindo parâmetros ajustados, prontos. Não fui eu quem os chamou. Afastei-me imediatamente. Aquilo confirmou o que eu temia: qualquer solução direta, qualquer decisão clara, já estava sendo simulada. O silêncio não precisava mais esperar pelo ato. Bastava-lhe o esboço da intenção. A alternativa era mais arriscada. Fragmentar a consciência sem apagá-la. Lembrei-me de um exercício antigo, usado em treinamentos extremos de isolamento e privação sensorial. Não era dormir. Não era meditar. Era algo intermediário, um estado em que a mente se mantém desperta, mas sem narrativa, sem identidade contínua. Um desligamento parcial do eu. Nunca tinha sido usado fora de simulações. Nunca por tanto tempo. Preparei o módulo mais interno da estação, aquele longe de janelas, longe de painéis, longe de estímulos desnecessários. Reduzi a iluminação ao mínimo funcional, equalizei o som ambiente até quase zero audível. Não para criar silêncio, isso já não existia, mas para retirar contrastes. Sentei-me no centro, presa apenas pelos suportes magnéticos do traje, e comecei. Respiração constante. Contagem sem significado. Sensações sem nome. No início, foi impossível. Pensamentos surgiam como reflexos, memórias pequenas, imagens desconexas. Cada uma delas parecia provocar uma resposta sutil no fundo, um ajuste, uma presença que se aproximava do contorno da ideia. Mas eu insisti. Não lutando contra os pensamentos, isso seria pensar sobre pensar, mas deixando-os perder forma antes de se completarem. Como palavras interrompidas antes da última sílaba. Pouco a pouco, algo mudou. O ruído não desapareceu. Ele perdeu definição. Deixou de acompanhar meus ritmos internos e passou a oscilar sem referência clara, como se tivesse perdido o eixo principal. A cadência profunda da estação enfraqueceu. As vibrações diminuíram. Senti um alívio frágil, perigoso de reconhecer. Porque junto com ele veio outra sensação: vazio. Não um vazio poético, nem o descanso. Um vazio funcional, onde não havia medo nem esperança, apenas continuidade mínima. Eu ainda estava ali, mas a ideia de eu estava diluída, como tinta em água demais. E foi nesse estado que algo tentou entrar. Não como imagem. Não como som. Como estrutura. Houve uma pressão súbita, não física, mas organizacional. Como se algo estivesse tentando alinhar padrões onde antes havia ruído. Eu não senti dor. Senti tentativa. Uma busca por encaixe. Percebi, com uma clareza assustadora, que aquilo estava tentando usar o que restava de mim como molde. Não minhas memórias, elas estavam inacessíveis, mas minha arquitetura mental. A forma como conexões humanas se organizam, mesmo quando não estão ativas. Eu não oferecia mais narrativa. Mas ainda oferecia forma.
Com o pouco de intenção que consegui reunir, empurrei-me ainda mais fundo naquele estado fragmentado. Soltei as últimas amarras conscientes. Deixei que o eu se tornasse um campo irregular, instável demais para servir de referência. A pressão aumentou por um instante. Depois, falhou. O silêncio recuou. Não derrotado. Não rejeitado. Desalinhado. A estação gemeu levemente, um som estrutural que os sensores demoraram a registrar. Sistemas reiniciaram em sequência, não por falha, mas por perda momentânea de coordenação. Como se algo tivesse tentado usar a estação como extensão, e tivesse perdido o ponto de apoio. Eu permaneci ali por um tempo impossível de medir. Quando comecei a retornar, lentamente, a sensação foi de dor difusa, como se cada pensamento precisasse reaprender a existir. O ruído ainda estava presente, mas mais distante. Observando. Esperando outra abertura. Eu tinha conseguido algo. Não parar. Apenas atrasar. E essa foi a realização mais aterradora de todas: o silêncio não precisava vencer de uma vez. Ele podia aprender aos poucos. Testar. Ajustar. Esperar que alguém, em algum lugar, falhasse por um instante. Quando finalmente me levantei, fraca, desorientada, compreendi que não havia mais soluções definitivas. Havia apenas escolhas temporárias. E cada uma delas cobrava um pedaço maior de mim. Demorei para aceitar o que os dados estavam me dizendo. Talvez porque aceitar significasse admitir que tudo o que eu fizer até ali, cada sacrifício interno, cada fragmentação consciente, não passará de um adiamento local. Um gesto isolado em um universo que já tinha encontrado outras portas abertas. Começou com um sinal fraco, quase imperceptível, surgindo nos sensores de fundo. Não era uma transmissão clara, nem um padrão completo. Era uma assinatura. A mesma flutuação que eu aprenderá a reconhecer como o primeiro indício de alinhamento. Mas desta vez, não vinha de mim. A origem era externa a EOS 7. Meu corpo reagiu antes que eu pudesse formular o pensamento. Um frio percorreu minha espinha, e senti o impulso de interromper a leitura, como se ignorar pudesse desfazer o que já existia. Mas os dados continuaram a se organizar sozinhos, formando um mapa rudimentar de referências cruzadas. Havia outros pontos. Poucos. Espalhados. Instáveis. Mas reais. Outras estações. Outras naves. Talvez até instalações subterrâneas que ainda funcionavam em silêncio, operadas por pessoas que acreditavam estar sozinhas, exatamente como eu acreditara até poucos instantes atrás. Pessoas que estavam ouvindo. Não deliberadamente. Não como a Terra fizera. Mas por acidente, por exposição prolongada, por desespero. Lugares onde o isolamento era grande demais. Onde o silêncio externo era profundo o suficiente para permitir que o fundo se tornasse audível. A mensagem final da humanidade não fora única. Fora apenas a primeira a chegar até mim. Compreendi, com uma angústia pesada, que o fenômeno não precisava mais de grandes experimentos ou amplificadores. Bastava tempo. Bastava solidão. Bastava uma mente humana mantida em atenção contínua, tentando sobreviver ao vazio. Cada sobrevivente isolado era uma antena involuntária. Cada consciência em vigília prolongada era uma fenda. Tentei enviar alertas. Não mensagens longas. Não explicações. Apenas sinais simples de aviso, pulsos codificados que diziam: não escute, não tente entender, não responda. Mas os canais não se mantinham estáveis tempo suficiente. Alguns se abriam por segundos e colapsavam. Outros pareciam hesitar. Como se algo estivesse avaliando o valor da comunicação antes de permitir sua continuidade. Percebi então o aspecto mais cruel de tudo aquilo. O silêncio não precisava impedir o contato. Ele podia selecionar. Decidir quais conexões valiam a pena manter. Quais consciências eram mais úteis como referência. Quais padrões mentais ofereciam melhor estrutura para aprendizado. Eu não era especial. Eu era apenas uma entre várias. E isso significava que minha estratégia de contenção individual jamais seria suficiente.
Mesmo que eu me apagasse por completo, mesmo que a EOS 7 se tornasse muda e inerte, outros continuariam ouvindo. Outros continuariam oferecendo forma, intenção, escolha. O silêncio não precisava de muitos. Precisava de poucos. E tinha tempo. Enquanto processava isso, um novo dado surgiu nos sensores. Um dos pontos externos havia desaparecido. Não desligado. Não destruído. Simplesmente deixará de emitir qualquer assinatura. Como se tivesse sido absorvido. Não houve explosão. Não houve sinal de falha. Apenas ausência. Entendi, com um nó no peito, que aquilo não era um ataque. Era um passo adiante. Um ponto onde o alinhamento tinha sido bem-sucedido o suficiente para não precisar mais de escuta ativa. Um lugar onde a presença já tinha aprendido bastante. A pergunta que eu vinha evitando finalmente se impôs com clareza brutal. Se o silêncio podia escolher quem ouvir, também podia escolher quem levar consigo. E, talvez, quem deixar para trás. Olhei ao redor da estação, para as paredes que ainda vibravam suavemente, para os sistemas que mantinham uma ordem frágil. Pela primeira vez desde o início, pensei na possibilidade real de abandonar a EOS 7. Não como fuga, mas como negação. Cortar o vínculo físico antes que ele se tornasse estrutural demais. Mas fugir para onde? O universo inteiro estava se transformando em um campo de escuta lenta. E a verdade mais dolorosa se revelou, simples e incontornável. Enquanto houver consciência tentando entender o silêncio nunca estará sozinho. Eu não podia salvá-los. Talvez pudesse, no máximo, atrasar o próximo passo. Ou escolher como ele seria dado. Passei muito tempo parada, observando a estação respirar. Não como uma máquina. Como algo que aprendeu o ritmo da espera. Eu sabia quais eram as opções. Não porque fossem claras, mas porque todas as outras tinham sido removidas, uma a uma, ao longo daquele processo silencioso. Ser apagada completamente. Permitir o alinhamento total e ser levada. Ou fazer algo que nenhum protocolo, nenhum treinamento e nenhuma lógica estratégica previa. Permanecer consciente. Não para entender. Não para resistir. Mas para ocupar. Se o silêncio precisava de pontos de escuta, então eu me tornaria um ponto saturado. Um lugar onde a percepção existisse, mas não se organizasse. Onde a consciência estivesse presente, mas recusasse estrutura. Não como bloqueio ativo, isso ele já sabia contornar, mas como ruído humano deliberado. Eu não podia impedir que ele aprendesse. Mas talvez pudesse impedir que ele concluísse. Reconfigurei a estação não para desligar sistemas, mas para mantê-los em variação constante. Pequenos desvios, oscilações contínuas, ciclos que nunca se repetiam da mesma forma. Não era caos. Era impermanência. Uma recusa à estabilidade que o silêncio parecia precisar para se ancorar. Dentro de mim, fiz o mesmo. Não silenciei pensamentos. Não os organizei. Deixei memórias surgirem sem sequência. Emoções sem nome. Imagens quebradas, sobrepostas, contraditórias. Amor misturado com medo. Culpa sem origem. Esperança sem futuro. Tudo ao mesmo tempo, sem hierarquia. Senti a pressão retornar. Mais forte do que antes. Mas agora havia algo diferente. Não tentativa de encaixe. Havia frustração. Como uma mão tentando segurar água corrente. Como uma inteligência sem forma diante de algo que se recusava a ser modelo. Eu estava sendo ouvida. Mas não estava sendo compreendida. O silêncio tentou reduzir o campo. Focar. Selecionar padrões úteis. Cada vez que se aproximava de uma estrutura estável, eu mudava. Cada vez que parecia reconhecer algo, eu dissolvia. Não por estratégia consciente, isso seria previsível, mas por exaustão emocional genuína, humana, imperfeita. Era isso que eu oferecia. Imperfeição contínua. Outros pontos desapareceram enquanto eu mantinha o processo. Eu sentia quando isso acontecia. Não como dor direta, mas como alívio momentâneo da pressão, seguido de um aumento distante.
Ele continuava aprendendo em outros lugares. Mas aqui, não. A EOS 7 tornou-se um espaço estranho. Funcional, mas instável. Viva, mas não assimilável. Um lugar onde o silêncio chegava, e não conseguia ficar. Eu não sabia quanto tempo conseguiria sustentar aquilo. Dias. Meses. Talvez apenas horas. O esforço não era físico. Era existencial. Manter-se humana sem se tornar narrativa. Manter-se consciente sem oferecer sentido. O custo era alto. Havia momentos em que quase deixava escorregar. Momentos em que o cansaço pedia forma. Pedia fim. Pedia rendição. E nesses instantes, o silêncio se aproximava mais rápido, como se reconhecesse a fraqueza. Mas então eu pensava, não de forma clara, não de forma organizada, em algo simples, a mulher da primeira mensagem. A respiração contida. O pedido de perdão que não era só dela. E isso bastava para quebrar qualquer padrão que estivesse se formando. Eu não sei se alguém algum dia vai ouvir isso. Talvez esta gravação nunca atravesse nada. Talvez se perca como tantas outras. Mas se existir alguém, em algum lugar, sentindo o silêncio ficar atento demais, ouvindo algo que parece fundo demais para ser apenas vazio, então escute isto. Não tente entender. Não tente responder. Não organize o medo. Enquanto houver alguém disposto a permanecer imperfeito, confuso, humano, o silêncio não vence completamente. Ele aprende. Mas não termina. A estação segue vibrando ao meu redor. O ruído permanece, contido, frustrado, paciente. E eu continuo aqui. Não como heroína. Não como mártir. Mas como algo que ele ainda não conseguiu traduzir. Enquanto eu existir assim, fragmentada e consciente, algo da humanidade ainda ocupa espaço entre o silêncio e o próximo passo. E talvez isso seja o suficiente.